Olá pessoal, tudo bem? Professor Mike Maciel, vamos continuar aqui o módulo de disfunção hepática. Agora a gente vai falar um pouquinho do segundo marcador, que é a albumina, a famosa proteína. O que nós temos aqui de importante? Essa proteína, ela é produzida praticamente, vou botar praticamente 100% no fígado, certo? Então ela é um marcador importante de disfunção hepática. Mas veja, olha que coisa interessante. Ela tem uma meia-vida de 18 a, geralmente, a 20 dias. 18 a 20 dias, gente, é uma meia-vida longa. Então, ela tem uma meia-vida, ó, meia-vida, vou botar aqui, ó, longa. Então, se ela tem uma meia-vida longa, então, minha pergunta para vocês é, ela é um bom marcador de disfunção, de insuficiência hepática aguda? Sim ou não? Vou botar aqui, ó, sim ou não. A resposta é, se ela tem uma meia-vida longa, então ela não é um bom marcador de disfunção aguda. Então ela é um bom marcador de disfunção aguda, sim ou não? Não. Agudo, ela não é um marcador bom de disfunção aguda. Ela não é. Não é. Essa é a resposta. Certo? Então, veja, vou escrever aqui, ó. Ela não é um marcador de disfunção, de insuficiência, né? Hepática aguda. Ela não é. Por que ela não é um bom marcador? Porque ela tem uma meia-vida longa. Diferentemente dos fatores de coagulação, que tem uma meia-vida menor, certo? Então, já que ela não é um bom marcador agudo, então, é um bom marcador o quê? Crônico. Certo? Então, isso aqui é a cereja do bolo, tem que saber. Outra coisa, Michael, toda vez que eu tenho uma disfunção hepática detectada pela albumina, isso quer dizer que só o fígado pode causar essa alteração? Só o fígado leva à diminuição da produção dessa proteína? Não. Existem outras causas e por isso que é importante a gente entender. Ó. Veja, eu posso ter diminuição da albumina por algumas causas. Uma causa pode ser realmente insuficiência hepática, pode ser, né? A insuficiência hepática, certo? Mas existem outras causas também, ó. Eu posso ter uma desnutrição. Michael, o que tem a ver desnutrição? Veja, porque se eu pego um exame do paciente isoladamente e vejo que essa proteína, que essa albumina desse paciente está baixa, eu não posso dizer automaticamente que é insuficiência hepática. Não posso dizer que isso. Por quê? Porque existem outras causas. Exemplo, por que desnutrição pode diminuir a produção dessa proteína sem que o fígado do paciente esteja com algum grau de disfunção? Porque, veja, para o fígado construir, formar, ele precisa receber os aminoácidos. Então, o sangue do trato gastrointestinal, ele tem que passar, antes de ir para o coração, no fígado. Para quê? Para deixar os nutrientes lá. Então, se o cara não come a parte proteica de forma adequada, não tem uma dieta saudável, com baixas proteínas, o que acontece? Pode ter falta de nutrientes, falta de aminoácidos, para que o fígado construa a albumina. Então, se o fígado, mesmo funcionante de forma correta, mas ele não tem os nutrientes que vêm da dieta, não tem os aminoácidos necessários, ele não consegue construir. E se ele não consegue construir, a culpa não é do fígado, a culpa é da desnutrição. Então, cuidado com o exame isolado. A gente não avalia exames isoladamente. Você tem que avaliar o contexto do paciente, história clínica, certo? Então, desnutrição por falta de aminoácidos de nutrição, ó, vai interferir. Então, o fígado não vai conseguir formar e a culpa não é do fígado. Não é insuficiência hepática, é desnutrição. Uma outra causa, né? Uma outra causa possível que a gente também não pode esquecer, o paciente pode ter alguma perda renal ou intestinal. Por exemplo, existe uma síndrome renal chamada de síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica
você tem uma perda maciça, é uma proteinúria maciça, ou seja, você está perdendo proteína na urina. Então, a diminuição da dosagem dessa proteína não é o problema do fígado, é um problema renal, porque o paciente está em síndrome nefrótica. Então, não é a insuficiência hepática, não é a disfunção hepática, o problema é renal. Síndrome nefrótica, você tem uma proteinúria, ó, maciça, perda de proteína na urina. E não é o fígado, você entende? Então, veja, pode ser o fígado? Pode, mas pode ser desnutrição, pode ser perda renal, pode ser perda intestinal. Imagina um paciente que tem uma doença desabsortiva, uma doença desabsortiva, uma doença inflamatória, né? Uma doença inflamatória, sei lá, inflamatória, celíaca, doença celíaca, doença de Crohn, e isso interfere na absorção dos nutrientes necessários também para formar. Então, não quer dizer que é o fígado. Então, veja, deficiência e diminuição da albumina pode ser de causa hepática, pode ser de desnutrição, pode ser de perda renal, pode ser de perda intestinal. Então, cuidado com isso. E para a gente fechar, essa proteína também ela tem uma função interessante. Ela tem duas funções bem interessantes que eu quero que vocês lembrem para a vida de vocês. A primeira, ela é um grande transportador. Transportador. De quem, gente? Quem lembra? A gente falou isso o tempo todo, Ela leva a bilirrubina, o quê? Indireta para o fígado. Essa é uma função importante. E ela ajuda no equilíbrio ali, no espaço ali intravascular, por exemplo. Ela propicia a pressão o quê? Oncótica, né? Ela dá ali... Vou botar de preto, né? Para não ficar estranho. Botar de preto. Então, quando a gente fala assim, a pressão oncótica, pressão coloidosmótica, né? Então, quem é que faz isso? A nossa querida albumina. Pressão oncótica. Né? Quando você tem aí uma alteração nessa pressão oncótica, diminuição dessa proteína, isso está muito relacionado com a formação de edema. Lembra? De edema, ascite, enfim, aqueles metabolismos, né? Então, veja, essa proteína é importante como transportadora para manter a pressão oncótica. E a pressão oncótica, imagina aqui, está o vaso, você tem uma pressão hidrostática nesse sentido e você tem a pressão oncótica nesse sentido. Então, a pressão oncótica, ela segura o líquido aqui dentro. Então, se eu perco essa proteína, a pressão oncótica diminui, a pressão hidrostática vence e o líquido passa para o espaço extravascular. E isso vai gerar o quê? O edema. Né? Então, ela é responsável pela pressão oncótica ou coloidosmótica, é a mesma coisa, para segurar o líquido dentro do vaso. Então, ela é importante. Então, quando você tem baixa dessa proteína, o paciente tende a fazer o quê? Edema, é uma das causas de edema, né? Diminuição da pressão oncótica. Então, veja que isso aqui, gente, é o segundo marcador interessantíssimo para a gente levar para a vida real. E eu trouxe esses apontamentos aqui para vocês, para que vocês possam pegar o exame. Porque está baixo, sim, mas pode ser fígado, pode não ser o fígado, pode ser nutrição, pode ser renal, entendeu? Tem que avaliar o paciente. Por isso que eu digo sempre, a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Uma boa anamnese, um bom histórico clínico, um bom exame físico, escute seu paciente, aprenda a ouvir, e aí você consegue usar o exame complementar para poder ajudar, certo? Mas nunca tratar o exame isoladamente, porque a chance de você errar é altíssima. Tá bom? Te espero no último bloco daqui a pouco. Valeu, forte abraço.